me apresentar para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fábio. Não muda muita coisa, né? Porque para quem conhece, é Fábio também, né? Então, fica a mesma coisa. Eu trabalho como professor, já tive a graça de trabalhar aqui, né, no colégio aqui do Rio de Areia. Já fui professor de alguns aqui, né? Graças a Deus, lembro de outros. E continuo trabalhando como professor. Agora estou lá pro lado do Tijuco, no Tijuco e na cidade. E estou, né, numa caminhada de igreja. Comecei minha caminhada de igreja num grupo de oração jovem, né, um grupo de jovens, lá na cidade, que se realiza ainda nos dias de hoje, né, se realizando hoje à noite lá, é grupo de jovens Vida Nova. Também no grupo de oração Bom Pastor, comecei minha caminhada nesse, e estou até hoje, graças a Deus. Tive uns momentos, comecei muito bem, graças a Deus, assim, a minha vida espiritual. Teve um tempo, assim, um longo tempo que eu fiquei meio, não me afastei, mas também não estava tão bem assim, e agora, graças a Deus, embalamos de novo, e agora é para valer. Estamos nessa aí. Não dá, a nossa vida espiritual é assim, jovem, é mais ou menos que nem a gente andar numa escada rolante, né? Só que a escada rolante ela está descendo e você está tentando subir, né? Então, se você ficar meio paradão lá, você vai para baixo. Você tem que fazer força para você vencer aquele negócio que está tentando te levar para baixo. A nossa vida espiritual é mais ou menos assim. Então nós não temos como estacionar, ou a gente progride ou a gente regride, né? Bem simples, bem simples, mas por isso que Jesus falou: quem quiser me seguir, tome sua cruz todo dia e me siga. Então já faz 25 anos que eu estou nessa busca de céu, né? Desde os meus 14 anos, graças a Deus. Eu falo para vocês, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi isso. Foi desde cedo estar procurando o Senhor. Eu vejo muitas pessoas, e muitos jovens, e isso realmente é uma bênção de Deus, né? Você se decidir por Deus desde cedo na tua vida, meu irmão, não tem erro, não tem erro. As coisas na tua vida acontecem de uma forma maravilhosa. Então eu vim com esse piazão que está ali, né? O Cid é meu cunhado, né? Vê que bênção, eu casei com a irmã dele e ganhei um irmão ainda por cima, né? Uma pessoa muito abençoada, né? Eu não sei se eu não gosto mais dele do que da irmã dele. Mas aí estamos, né, servindo a Deus juntos faz tempo. Então, por favor, não vamos entender errado, né? Aí é o seguinte, quem trouxe a palavra de Deus, eu quero convidar vocês, gente, para que vocês fiquem com a Bíblia aberta lá no livro do Exodó, capítulo 12. Conhece? Livro do Êxodo, capítulo 12. Nós vamos deixar aberto na Bíblia Ave Maria, que eu sei que eu vi ali algumas pessoas que têm, outros é a edição pastoral, mas é lá na página 111. É o segundo livro da Bíblia, tá bom? Lá no comecinho. Hoje nós vamos falar, eu vou falar para vocês, gente, sobre a questão do verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? O verdadeiro sentido da Páscoa. Por quê, gente? Porque hoje em dia, infelizmente, tanto a Páscoa como o Natal, os personagens principais estão sendo substituídos. Quem é o personagem principal da Páscoa? É Jesus. Quem é o personagem principal da Páscoa, do Natal? É Jesus, né? Personagem principal da Páscoa vem sendo substituído por um coelho, né? Por um coelho mentiroso que bota ovo, né? Já viu coelho botar ovo, né? Então, pelo coelhinho da Páscoa. E aí o Natal também vem sendo substituído por um velhinho lá chamado Papai Noel, que eu acho que até o Papai Noel é algo que a Coca-Cola pegou lá no final do século XIX para fazer propaganda desse velhinho e tal, mas baseado na vida de São Nicolau, só que desvirtuou totalmente, né? Então, infelizmente para nós, Páscoa virou chocolate e Natal virou presente. E não é isso o sentido da Páscoa, e não é isso o sentido do Natal. Por isso, se você não ganhar nenhum churchill lá na Páscoa, não fique nervoso, tá bom? O sentido da Páscoa ele é muito superior a isso, muito superior. E para a gente entender o sentido da Páscoa, vocês sabiam que a gente tem que voltar, para a gente entender. Eu vou tentar fazer aqui para vocês, falar bem rápido, assim, historicamente,
né, de acordo com o que está na palavra de Deus, qual é esse sentido? A gente tem que voltar lá na criação do mundo, lá no começo da história humana. Bem, então se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver lá no livro do Gênesis, capítulo 1, você não precisa pegar isso agora, tá bom? Nós vamos meditar essa passagem de Êxodo 12. Deus foi criando todas as coisas, do nada, né? A palavra de Deus, o verbo de Deus criava tudo. Então, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. E Deus foi criando cada uma das coisas, até chegar no 6º dia da criação, em que Deus cria o ser humano, o homem e a mulher, no último dia da criação. E Deus colocou o ser humano, o homem e a mulher, Ele colocou, diz lá, num jardim, né, que era o jardim do Éden, em que o homem e a mulher ali, eles andavam, diz a palavra de Deus, eles andavam nus, eles não tinham vergonha, eles podiam comer de todo que é fruto que tinha no jardim, menos da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o pessoal invoca chamar a árvore do conhecimento do bem e do mal de maçã, né? Não sei porquê, né? De vez em quando fala, mas o Adão e Eva comeram maçã, mas na Bíblia não fala que é maçã, depois você pode conferir em casa se você quiser, né? Diz árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou o ser humano ali. Por que Deus criou o ser humano? Gente, Deus criou o ser humano e Deus criou todas essas coisas num extravasar de amor. Extravasar de amor. Deus é o Deus da vida. Deus criou a vida do jeito, não desse jeito que nós vemos hoje. E quando Deus criou o ser humano, a criação de Deus, ao criar o ser humano, ele foi criado como, vamos dizer assim, a cereja do bolo, principalmente a mulher, que foi a última criação. Deus criou como a cereja do bolo, ou seja, para quê? Para que o homem fosse, e o homem é imagem e semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. E por que Deus nos criou também? Para nos amar e para que nós pudéssemos estar sempre junto com Ele. A palavra de Deus lá no começo da Bíblia diz que Deus andava pelo jardim, né? E lá em Gênesis 3 diz que Adão e Eva escutavam os passos de Deus no jardim. Veja a intimidade, né? Ou seja, você escutar os passos de Deus. Só que o duro foi, o que foi a pior desgraça que aconteceu no nosso mundo? É um negócio chamado pecado. O pecado foi a pior desgraça que teve. Como que ocorreu a questão do pecado? Antes de Deus ter criado os homens, o homem e a mulher, Deus criou os anjos. Qual é a diferença basicamente entre o homem, a mulher e os anjos? A diferença é que nós somos carne, né? Nós somos feitos de carne e espírito, ou alma, e os anjos são seres somente espirituais. E teve alguns desses anjos que eles se rebelaram contra Deus. Deus criou todos os anjos bons, mas teve um grupo desses anjos que se rebelaram contra Deus, e eles não quiseram mais continuar seguindo a Deus. Eles não chegaram a ver a Deus, né? Deus, ele sempre nos coloca uma prova antes de nós o vermos, ou seja, nós temos que, pela nossa inteligência, a gente pode sozinho, se nós tivermos uma busca sincera pela verdade, a gente pode chegar a essa conclusão que Deus existe, vendo as coisas do mundo com olhos em busca da verdade. A gente pode reconhecer essa verdade, que Deus existe. E entre os anjos começou uma batalha espiritual, e eu acho muito interessante, tem um livro do padre Fortea, que é um padre exorcista, ele diz assim que essa batalha dos anjos não foi uma batalha assim de furabucho, né? Esse troço assim que nem a gente está acostumado a ver em filme, né? Tiro para lá, tiro para cá, espadada, né? Não, porque o anjo é espírito. Não adianta dar uma facada no vento, né? Não adianta. Então o anjo, ele é espírito, ou seja, então como que foi essa batalha? Essa batalha foi uma batalha pela verdade, foi um diálogo, né? Por isso que São Paulo chama, lá em Efésios 6, ele chama a Bíblia de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela penetra o coração, é a palavra da verdade. E esses anjos que não aceitaram
estar junto de Deus, e São Miguel vai ser aquele que defende, né, que vai liderar os anjos para trazê-los de volta a Deus. Chega um momento que os anjos eles fazem uma opção por não seguir a Deus, e aí que eles são precipitados, eles decidiram não seguir a Deus, sabe? Foi uma decisão deles. Por isso que também, hoje também o demônio ele tenta muitas pessoas para as pessoas não seguirem a Deus, para fazer de tudo para que as pessoas não sigam o Senhor. Então esses anjos eles foram expulsos, vamos dizer assim, da presença de Deus. E esses anjos, gente, esses anjos decaídos, que hoje a gente chama de demônio, diabo, capeta, chifronésio, né, qualquer coisa assim nesse sentido, né, cafofo, fedorento, como é que o Padre Léo chamava mesmo? Encardido, né? Então esses espíritos eles são muito inteligentes, mas o que eles fizeram? Eles estão na base daquilo assim, ó, nós se ferramos e vamos ferrar os outros. E o que eles passaram a fazer a partir daquele tempo? Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, eles vão declarar guerra contra nós. Por quê? Porque eles se tornaram maus. Eles vão declarar guerra contra nós, por quê? Porque eles sabem, gente, que se eles forem enfrentar Deus, eles não vão ganhar nunca. Eles não têm como ganhar de Deus. Deus é Deus. O diabo não é um segundo Deus, não é nada disso. O demônio é um anjo caído, é uma criatura de Deus que caiu. E quando ele vai tentar o ser humano, quando ele vai declarar guerra ao ser humano, ele vai diretamente dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E eles conseguem fazer com que Adão e Eva cometam o pecado, que nós conhecemos como pecado original. Gente, o pecado original, ele é a maior desgraça que existiu na história, o pecado em si. Por quê, gente? Porque Deus, isso a Diabarada fala nos exorcismos, já falaram, né? Eu gosto muito de ler livro de padre exorcista, leio bastante. E assim, um dos padres que escreveu, padre Gabriele Amorte, o nome dele, é o exorcista mais conhecido até um tempo atrás, ele já é falecido. Ele falou assim, ele era exorcista da Diocese de Roma, lá da sede da igreja, e ele perguntava para os demônios e falava para eles responderem a verdade em nome de Jesus, né, porque o diabo é o pai da mentira. E uma vez num dessas conversas assim com uma pessoa possuída, né, o diabo falou assim: Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Nós iríamos ser feitos para sermos imortais, né? Com corpo e alma. A nossa alma, ela é imortal. Ela é imortal. Depois que a gente morre, a alma fica para sempre, né? Mas era para o corpo também ser. Aqui tem um monte de mistério de fé, gente. Eu não vou entrar nesses detalhes, senão não vou chegar onde eu quero, tá bom? Mas o ser humano, a partir do pecado original, então ele vai conhecer a morte, vai conhecer a doença, sabe? Todas essas coisas aí. E o ser humano ele vai começar a enxergar as realidades espirituais de uma forma embaçada. De uma forma embaçada. Por exemplo, eu lembro, há 2 anos atrás, eu estava dando aula lá no Orval. Eu ia de manhã, comecei indo de moto, e depois de uma altura em diante eu comecei a ir de carro, porque não aguentava mais de frio, né? Porque acordar cedo e ir de manhã para lá. Quem tem moto aí sabe como é que é, né? Andar de moto no frio, né? Acho que eu ofereço para Deus o sacrifício o dia que se fizer isso, porque para a conversão dos pecadores, para a tua conversão, porque é válido e é grande o sacrifício. Eu estava indo de moto e assim, né? A gente meio com problema de vista, né? O óculos aqui, a viseira aqui, tava aquela serração, né? Aquela serração que molha, né? E só que não tinha chovido, tava só aquela serração. Então, primeiro, né? Embaçou a viseira. A hora que embaçou a viseira, eu ergui a viseira. Daí embaçou o óculos. Depois que embaçou o óculos, assim, tava ainda não tinha chovido, tinha bastante poeira na estrada. Depois passando os carros. Daí o óculos molhado, vinha aquela poeira. Eu lembro que uma hora assim caiu
da viseira aqui em cima caiu uma gota de água assim numa das lentes do óculos. Eu fui olhando só por aquela fresta assim, dirigindo, sabe? Depois daquela loqueou ali, daí deu a sorte de cair um pingo na outra lente, e daí eu troquei os olhos, fui até lá assim. Mas por que eu falo isso? Porque a nossa vista das coisas espirituais, gente, hoje é mais ou menos assim. A gente olha as coisas espirituais como se fosse o quê? Como se fosse um negócio tudo embaçado, tudo sujo. A gente não consegue ver as realidades espirituais com perfeição. Isso que o pecado fez para nós. Mas veja, por que Deus criou o ser humano? Deus tinha criado o ser humano para o ser humano... Opa, pisei no cabo aqui. Para o ser humano ficar sempre junto de Deus. Isso foi o porquê que Deus criou o ser humano. Para o ser humano ficar sempre junto. Deus criou o ser humano ali para ficar pertinho. Sabe? Para ficar junto. E o que o maldito do pecado fez? O maldito do pecado separou o ser humano de Deus. O pecado separou. Deus criou o ser humano para ficar junto, e o pecado separou o ser humano de Deus. Essa é a grande tragédia do pecado. E Deus não criou o ser humano para viver separado dele. Então o que Deus vai fazer ao longo da história? Vai fazer de tudo para que o homem e a mulher se voltem para ele. Se voltem para ele. Então é nesse sentido que Deus vai fazer também, que Deus vai instituir a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, nós já vamos meditar um pouquinho sobre isso. Então, ao longo da história, né, aqui ao longo da história Deus vai se revelando. E a festa da Páscoa é uma revelação importante. Então aí que nós chegamos no Êxodo 12, né, aí vai ter a história do povo de Deus. O povo de Deus vai se estabelecer em Canaã, com Abraão. Depois lá um bisneto de Abraão vai ser vendido, José vai ser vendido para o Egito, né? José vai para o Egito, depois vai todo o povo de Israel para o Egito. Também não vou entrar nesses pormenores. Mas aí o que acontece? Acontece que quando eles estão no Egito, depois que José morre, que os filhos de José morrem, o povo de Israel é escravizado, e fica por mais de 400 anos escravizado. E aí Deus vai levantar uma figura lá no Egito chamado Moisés, para que Moisés liberte esse povo. E aí que nós chegamos, e aí Deus começa a ter a mostrar os seus sinais através das famosas pragas do Egito, né, as 10 pragas do Egito. E na última praga, que Deus iria libertar o povo, vai ser instituída a festa da Páscoa. Então aí nós chegamos em Êxodo 12. Acompanhe lá, povo, faz favor, né? Diz lá, instituição da Páscoa. Nós vamos ler ali até... Nós vamos fazer uma leitura mais ou menos comprida. Nós vamos ler até o versículo 20, mais ou menos. Não. Até o 17. Então diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Araão, irmão de Moisés: este mês será para vós o princípio dos meses. Tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. É o mês de Nissan, é o primeiro mês do ano para os judeus até hoje. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia desse mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com o seu vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo, no pôr do sol. Tomarão do seu sangue e poloão sobre as 2 ombreiras e sobre a verga da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com os pães sem fermento e as ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente, com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, queimá-la-eis no fogo. Eis a maneira como comereis:
tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Aí diz assim: naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto dos homens como dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Farei isto de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Palavra do Senhor. Depois, se der, a gente continua ali nos outros versículos. Mas veja, o que Deus tinha feito? Deus já tinha feito vários sinais no Egito, né? Transformou as águas do Nilo em sangue, porque o faraó sempre se negava. O faraó tinha um coração duro, e ele sempre se negava a obedecer aquilo que Moisés pedia. Daí chegou um momento em que, para libertar o povo, né, Deus vai pedir ali no caso para Moisés, para eles celebrarem a Páscoa, porque Deus sonda todas as coisas, e Deus viu que o único jeito que tinha daquele povo sair, era infelizmente tendo que sacrificar os primogênitos do Egito. O primogênito, o filho mais velho. Então aí que Deus vai instituir a Páscoa, né? Essa palavra, né, lá do hebraico, aramaico, para nós ela nem se pronuncia, né? Se escreve com as letras PSH, então, nem se pronuncia, é o Pessah, né? Tá bom, a gente chama de Páscoa, mas quer dizer o quê? Quer dizer passagem. Por quê? Porque o que Deus pediu para fazer? Olha, presta bem atenção aqui. Deus pediu para aquele povo fazer o seguinte: olha, vocês vão pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, né, mas geralmente eles pegavam o cordeiro, carneiro de 1 ano, que seja macho, sem defeito, né? Ou seja, ali esteja bem de saúde e tal, tudo isso, não esteja nenhuma doença, nada na pele, nada, né? Vão sacrificar esse cordeiro, vão pegar parte do sangue dele, vão tomar parte do sangue, vão comer pães ázimos. O que é pão ázimo? Pão ázimo é o pão sem fermento. Eles estavam com pressa, eles precisavam fazer a festa da Páscoa, então era pegar o pão, não era para colocar o fermento e esperar crescer, não, era para pegar, fazer o pão sem o fermento, colocar no forno, para ele não crescer mesmo, ou seja, ficar aquele pãozinho sem fermento, né? Vão comer ervas amargas, porque ervas amargas, para lembrar do tempo da escravidão, que era amargo o troço, né? Trabalhar como escravo. E vocês vão fazer assim, uma parte do sangue, vocês vão, uma pequena parte vocês vão tomar, e outra parte vocês vão pintar as ombreiras das portas. O que é isso? Verga, a gente chama hoje de caixaria, né? Aquela parte da porta que tem madeira aqui, né? E aqui. Vão pintar com o sangue do cordeiro, né? Vão dar uma pincelada lá com o sangue do cordeiro. O que ia acontecer naquela noite? Naquela noite, Deus iria passar no meio do Egito, e as portas que estivessem pintadas com o sangue do cordeiro, essas portas, Deus não entraria. Alguma versão da Bíblia diz assim, o anjo do Senhor, mas muitas vezes no Antigo Testamento, quando se falava do anjo do Senhor, era o próprio Senhor. Então, quando tivesse essa porta desse jeito, o anjo não entraria naquela casa, mas passaria adiante e entraria nas casas que não tivesse pintada com o sangue, E interessante, né? Porque ali na palavra de Deus diz assim também, antes, claro, disso tudo, fala assim que eles deveriam comer o cordeiro inteiro. Depois lá no livro do Êxodo mesmo, lá para frente, depois em Deuteronômio, fala de outros rituais que se faria com o sangue, aspergiria as pessoas com o sangue e tal, porque diz ali no versículo 14 que essa festa é uma festa de instituição perpétua, ou seja, ela tem que ser celebrada sempre. E desde essa primeira Páscoa até hoje é celebrada.
Nunca deixou de ser celebrado. Os judeus ainda celebram do mesmo jeito. Eles só mudaram uma coisa lá: eles não tomam o sangue do cordeiro, eles tomam vinho no lugar. Os hebreus tomam vinho no lugar de tomar o sangue do cordeiro hoje na Páscoa. Mas foi essa aliança que Deus fez com o povo, né? Deus quis unir novamente o povo. Só que veja, gente, por mais que Deus fez isso, esse sacrifício da Páscoa e o sacrifício da aliança, de se fazer uma nova aliança com o Senhor, ele não é um sacrifício perfeito. Ele não é um sacrifício perfeito. Ele não era um sacrifício capaz de unir novamente céu e terra. Deus está querendo se aproximar do povo. E aí Deus liberta o povo. É toda aquela história linda que a gente conhece. Deus abre o mar vermelho, né? Coloca uma coluna de fogo entre o exército do faraó e o povo escolhido. Abre o mar vermelho, passa o mar vermelho a pé enxuto. E Deus realiza vários milagres ao longo da estada desse povo no deserto. Mas mesmo assim ainda essa união não poderia ser feita através de sangue de cordeiro. Por quê? Porque Deus é espírito e nós somos carne. O espírito e a carne ainda estavam separados. Então é por isso que o verbo de Deus, Jesus Cristo, se faz carne. Ou seja, a realidade, Deus como espírito, Deus se faz carne para quê? Para que Ele venha fazer um sacrifício, um novo sacrifício, que esse novo sacrifício Ele possa unir novamente o ser humano com Deus. Então quando Jesus nasce, e durante toda a vida de Jesus passa a vida oculta. Jesus, quando ele vai para a sua vida pública aos 30 anos, quando ele chega para ser batizado por João, às margens do Jordão, o que João, quando fala para Jesus, o que João diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que João estava falando isso? Porque João estava se referindo a esse Cordeiro aqui que nós lemos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Como que é esse Cordeiro? Pegando lá no livro do Êxodo, como que foi Jesus? Sem pecado, perfeito, santo. Lembra que era um cordeiro, que deveria ser um cordeiro macho, sem defeito? Então Jesus é assim. Jesus, ele vai ser o Cordeiro de Deus, esse Cordeiro sem defeito, sem pecado, plenamente santo, que vai, claro, falar ali, escolher um grupo de discípulos, tudo isso, mas ainda o sacrifício não foi feito. O sacrifício não foi feito. E é interessante que Jesus começa a falar para os discípulos dele assim: olhe, é necessário que eu morra, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos de Jesus, inclusive Pedro, que foi o primeiro papa da nossa igreja, Pedro dizia assim: não, Senhor, que isso nunca aconteça contigo. E Jesus vira para Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, porque quem estava soprando no ouvido de Pedro ali para dizer aquelas coisas, né, que isso nunca te aconteça, não era o Espírito Santo, era o demônio mesmo que estava falando para Pedro. E Jesus, ele vai e ele se dá, aqui é algo maravilhoso, gente. Jesus se dá por inteiro. Lembram que esse cordeiro pascal aqui, ele tinha que ser consumido inteiramente, inteiro, a carne, a parte das vísceras, a cabeça, tudo, ele tinha que ser consumido inteiro. Jesus é consumido inteiro no sacrifício da cruz. E como que a gente sabe disso? Por meio de uma informação que nos traz a palavra de Deus, que é aquela informação que quando o soldado fura o lado de Jesus, furou aqui o lado direito de Jesus, alguns crucifixos mostram desse lado, está errado, é esse lado aqui. Quando o soldado se chamava Longino, né, que popularmente no Brasil a gente conhece por São Longuinho, tá bom? Quando Longino fura o lado de Jesus, tem uma informação que diz assim, que jorrou sangue e água.
Eu gosto muito de como eles fizeram isso no filme A Paixão de Cristo, né? Porque assim não saiu um sanguinho ali meio devagarzinho, escorrendinho, não, aquilo veio com força, né? Sai com força. E eu já ouvi mais de uma pregação, assim, pregadores que viram sobre isso, falando que quando esse fenômeno de sair água do coração é um fenômeno extremamente raro. É um fenômeno que acontece quando a pessoa não tem mais sangue no corpo. Ou seja, saiu sangue. Jesus, ele deu todo o seu sangue por nós. O que Jesus marcou com o seu sangue? Jesus marcou a terra. Jesus marcou o planeta. Lembra que lá no Antigo Testamento era para marcar as ombreiras das portas? O que Jesus marca agora com o seu sangue do Cordeiro? Ele marca a terra. Para que todos aqueles que queiram a salvação possam alcançá-la. Então, o sentido da Páscoa, meus irmãos, é esse. E é interessante porque quando Jesus morre, isso é doutrina da nossa igreja, né? Quando Jesus morre, diz assim, ele desceu à mansão dos mortos. A mansão dos mortos é um local hoje que não existe mais, está fechado, vamos dizer assim, né? É um local espiritual que não existe mais. Por quê? Porque antes os justos que morriam, eles iam para essa mansão dos mortos. E Jesus foi para essa mansão dos mortos, por quê? Porque no momento em que Jesus morre, o que Jesus faz? Lembra lá no início que eu falei para vocês, que Deus criou o homem para viver junto com Deus, e o homem se separou por meio do pecado? O que acontece agora com o sacrifício de Cristo? O homem pode ter acesso a Deus, o homem pode novamente ter essa harmonia com Deus, ele pode ver a Deus. Meus irmãos, isso é Páscoa. Isso é Páscoa. A Páscoa é essa festa que nos leva propriamente por meio do sacrifício de Cristo, por meio da morte de Cristo. Cristo nos leva novamente ao Pai. Nós somos levados novamente até estar junto de Deus. Isso é muito mais, gente. É muito mais do que chocolate. Como empobreceram a nossa Páscoa. Veja, São José. Gente, São José foi o homem mais santo que teve, né? Maria foi a mulher mais santa, e São José foi o homem mais santo. São José, quando morreu, um pouco antes de Jesus começar a sua vida pública, São José ele teve que esperar, a alma de São José teve que esperar o sacrifício de Jesus para ele ver a Deus. Porque aí quando Jesus morre, o que ele faz? As almas que estavam na mansão dos mortos, elas vão ser elevadas, o céu vai ser aberto para a humanidade. Porque aí nós temos Jesus, que Jesus vai fazer o que? Jesus vai unir o mundo espiritual com o mundo carnal. O mundo carnal que não tinha acesso a Deus, vai ter acesso a Deus pela morte de Jesus, porque o Verbo se fez carne. Porque o Verbo se fez carne. E claro, aonde que se manifesta essa vitória de Jesus? Aonde que se manifesta essa vitória de Deus sobre o pecado? Se manifesta na ressurreição. Se manifesta na ressurreição. Então Cristo ressurge dos mortos, e São Paulo vai dizer como primícia dos que morreram, né? O primeiro que ressurgiu. E todos nós que seguimos a Cristo, um dia, se nós, e que ocorra isso realmente, que todos nós consigamos alcançar a salvação da nossa alma, nós um dia ressuscitaremos nesse corpo novamente. Os santos que morreram, que já são santos no céu, um dia ressuscitarão novamente, para não mais morrer. Então essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Esse é o sentido da Páscoa. O sentido da Páscoa, o que é, meus irmãos? É Deus nos unir, Deus nos chamar novamente a Ele. A obra da criação, ela foi uma obra maravilhosa, foi uma obra muito grande, mas a obra da redenção, que eu tentei falar para vocês aqui o mais resumido possível, a obra da redenção, ela é muito maior.
Santo Agostinho vai dizer assim, e a gente canta isso na missa da Vigília Pascal, que é a missa celebrada no sábado de Aleluia, à noite. Tem um canto no início chamado Precônio Pascal, que tem uma frase de Santo Agostinho que diz assim, que eu acho aquela frase maravilhosa. Diz assim, ele diz: ó feliz pecado de Adão, que nos fez merecer a graça de um tão grande Redentor. E daí a gente confirma aquilo que São Paulo diz na palavra: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu irmão, nós somos chamados nessa Páscoa para isso. Somos chamados a voltar para Deus, a estar perto de Deus. Só quero encerrar assim dizendo que vocês não pensem que desgraça é você pegar um câncer. Não pensem que desgraça é você ser pobre. Não pense que desgraça é, sei lá, você morrer num acidente. Não pense que isso é desgraça. Desgraça é você passar a eternidade inteira sem ver a Deus por causa dos teus pecados. Isso é desgraça. E não tem nenhuma maior do que essa. Quero convidar você, vamos fechar nossos olhos nesse momento. Meu irmão, o que foi a parte da pregação da palavra aqui que mais chamou a tua atenção?